É o caso do reformado por cota. São os casos, assim, eu acho uma coisa assim... Fala sobre isso. Eu acho uma coisa terrível, porque ontem foi um policial militar lá, né, que ele foi reformado por cota por problemas psiquiátricos, né, foi lá no escritório e tudo, e ele realmente ele ganha R$3.000 por mês, 18 anos de polícia militar, ganha R$3.000 por mês. Então, assim, aí às vezes ele não sabe dos direitos dele, como foi feito, ele tinha doença já na época que estava nativa, então a gente vai tentar agora resolver o problema. Mas o reformado por cota é o quê? É aquele militar que tem um problema de saúde, ele está nativa, problema de saúde, e esse problema de saúde, ele tem que cessar a carreira dele. Seja problema de saúde psiquiátrico, né, um problema qualquer, uma patologia qualquer. E como ele não se encaixa naquelas hipóteses em que a doença não tem causa e efeito, né, com a atividade de bombeiro militar, de policial militar, ele também não é uma doença elencada na Lei 7.713, que é a lei do imposto de renda, né, então você tem lá cardiopatia grave, hepatopatia grave, você não tem nenhuma dessa doença, é uma doença comum. Tá? Então ele é reformado por cota, ou seja, proporcional. São aqueles que recebem muito pouco. Tá? E às vezes eles tentam melhorar aquela situação deles de alguma maneira, mas não conseguem. Pedem um auxílio invalidez, não conseguem, né? Pedem uma isenção de imposto de renda, também não conseguem. E às vezes a gente vê, eu tive um caso de um bombeiro militar, que ele trabalhava no Rabecão, ele passou a ter problemas psiquiátricos. A psiquiatria do HCAP colocou que ele não tinha condições de exercer a vida civil dele naturalmente, ele precisava de uma pessoa, ou seja, para andar na rua ele precisa de uma pessoa. E ele pediu auxílio invalidez à corporação, ele não conseguiu. Ele pediu 3 vezes auxílio invalidez, que é hoje um soldo de segundo tenente, né? Ele pediu, não conseguiu. Nós tivemos que entrar na justiça para mostrar que aquele problema que ele teve foi em relação ao trabalho que ele exercia. Do militar nem saber que ele está sendo depois reformado. Ele não sabe dos direitos dele, de repente, olha, você vai ter que ir embora. Por exemplo, às vezes ele passa 2 anos de LTS. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Vai chegar no prazo de LTS, ele vai embora. Mas que a pessoa está na licença dele, a pessoa estava na licença militar, e daqui bateu 2 anos e não avisaram para ele. A junta julgou e reformou. Poxa, pelo menos ele vai reformar por cota, sai com auxílio invalidez, pelo menos. A situação, porque, cara, você vê às vezes, como eu falei hoje, 18 anos de polícia militar, ganhando R$3.000 por mês. Pô. E doente, né? E ainda coloca ele ainda o quê? Inválido, não podendo prover. A nossa assistência social dá para ele algumas condições, né? Uma cesta básica, alguma coisa desse tipo, que realmente ele vive na penúria. E às vezes ele vai, não podendo prover, inválido. Então ele não pode ter outra atividade lá fora. Não pode. E apesar de ele estar inválido, ele pede auxílio invalidez, ele não consegue. Ele fala, não, auxílio invalidez é só para quem tem necessidades especiais. Para você ter o auxílio invalidez, você tem que ser, não podendo prover, inválido, e você tem que ter necessidades especiais. Por exemplo, o cara que faz uma fisioterapia semanalmente, etc. Mas eu acho que a regra é muito pesada. Olha, vamos verificar realmente, né? Vamos fazer uma pesquisa social. Não é só, não, vem cá, me dá o teu laudo médico aqui. Não, esse CID aqui não é auxílio invalidez. Não adianta. Não, pega a assistência social, vai na casa dele para ver como é que ele está vivendo, se ele está vivendo na penúria, se ele não está. Aí vai e concede o auxílio invalidez. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais carinhoso com aqueles que já foram embora, foram para a reserva, foram para a inatividade, né?